Abra sua conta no HSBC, um dos maiores bancos do mundo. HSBC oferece Jornal Nacional. O presidente reage à crise política provocada pelo escândalo Valdomiro Diniz. Convoca uma reunião extraordinária de ministros. Diz que o Congresso é que deve decidir se abre ou não uma comissão de inquérito. E anuncia uma medida provisória proibindo o bingo e caça-níqueis no nosso país até que encontremos uma solução definitiva para essa situação. A proibição dos bingos é decidida no 7º dia da crise. E depois da divulgação de 2 novas denúncias. Valdomiro Diniz negociou com Carlinhos Cachoeira em 2003, quando já era assessor do Planalto. E o ex-chefe das loterias do Rio Grande do Sul acusa o PT gaúcho de usar dinheiro dos bingos em campanha eleitoral. A reação do governo diminui a tensão no mercado financeiro. E o presidente da Câmara decide acelerar a reforma política. O Ministério Público Paulista acusa o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, de ter movimentado $1 milhão na Suíça. O Superior Tribunal de Justiça decide que o traficante Beira-Mar fica num presídio paulista. Cientistas anunciam uma vacina para tratar o câncer de pulmão. E o Carnaval do Nordeste leva milhares de foliões para as ruas. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O presidente Lula decidiu hoje proibir a operação de bingos e jogos caça-níqueis no Brasil. Uma medida provisória será assinada ainda esta noite para publicação em edição extraordinária do Diário Oficial. Os bingos foram abertos no país em 1994. A condição imposta originalmente para que funcionassem era de que destinassem parte do faturamento para associações desportivas. Mas ao longo dos anos, a ideia de fortalecer o esporte nacional foi totalmente desvirtuada. E surgiram vários sinais de que o negócio dos bingos estava associado à contravenção e à lavagem de dinheiro. Até hoje, muitas empresas vinham operando os bingos e caça-níqueis com base em decisões liminares da Justiça e leis estaduais. A decisão de proibir os bingos foi uma resposta à crise política provocada por denúncias contra o ex-assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz. Hoje cedo, a crise se agravou. Uma reportagem publicada pela revista Época revelou que no ano passado, Valdomiro manteve encontros com Carlinhos Cachoeira, que explora jogos de loteria e caça-níqueis. Ou seja, Valdomiro já ocupava uma sala do Palácio do Planalto como assessor do ministro-chefe José Dirceu da Casa Civil. Foi neste hotel, no dia 6 de janeiro de 2003, menos de uma semana depois de ter sido nomeado assessor do Palácio do Planalto, que Valdomiro Diniz se encontrou com Carlinhos Cachoeira e com Antônio Rocha e Marcelo Rovai, 2 diretores da GTEC. A empresa fornece os equipamentos de informática que a Caixa Econômica usa nas loterias. A reunião, segundo os investigadores, seria o ponto de partida de um plano que Cachoeira vinha desenvolvendo há anos. Na entrevista à revista Época, Valdomiro confirma que reuniu-se com Cachoeira já na condição de assessor da Casa Civil e diz que foi à reunião porque Cachoeira insistiu. Aí ele voltou a insistir comigo, pediu para que eu fosse nessa conversa para tratar com ele de um projeto que ele queria desenvolver. Estava desenvolvendo uma parceria com ele em São Paulo. Quem estava nessa reunião? O Antônio Rocha e o Marcelo Rovai? Esses 2 caras. E a conversa se desenvolveu dentro da pauta, se tratou da importância de se fazer publicidade, para fortalecer o loteria, mais nada. Segundo os investigadores, o projeto não era só para São Paulo, mas para o país inteiro, juntando bingos e jogos eletrônicos, tudo legalizado, da mesma forma como a Caixa faz hoje com as loterias. Mas para isso, segundo os investigadores, Cachoeira precisava de um contato no governo, Valdomiro, e de uma empresa de grande porte e experiência no setor, a GTEC. O acordo não foi para frente. Carlinhos Cachoeira teria desconfiado que estava sendo traído por Valdomiro e passou a investigá-lo. Teria concluído que Valdomiro e a GTEC planejavam implantar o projeto, mas sem a participação dele. Cachoeira descobriu que Valdomiro mantinha encontros com os executivos da GTEC no mesmo hotel. Segundo a revista Época, há registros de que os executivos estiveram hospedados lá outras 5 vezes. Na entrevista à Época, Valdomiro confirma o encontro a sós com a GTEC no dia 31 de março. Ou seja, já como assessor da Casa Civil, Valdomiro se reuniu com empresários para discutir assuntos que nada tinham a ver com a sua função, assessor parlamentar.
sobre o interesse dele de desenvolver essa parceria. A GTEC divulgou nota hoje, mas não se referiu à proposta de parceria com Cachoeira. Confirma que no início de 2003 teve um encontro com Valdomiro Diniz para esclarecer à nova equipe de governo sobre a posição da empresa diante de divergências contratuais com a Caixa Econômica. A americana GTEC é a maior empresa do mundo em equipamentos para loterias. O primeiro contrato com a Caixa foi feito em 97. No governo Lula, houve uma prorrogação por 3 meses, feita no dia 14 de janeiro, uma semana depois do primeiro encontro no hotel. Em abril, o contrato foi renovado por 25 meses. Foi no dia 14 de abril, 2 semanas depois do segundo encontro no hotel. A Caixa negou qualquer interferência política ou contato com Valdomiro. Informou que não fez licitação porque foi impedida por uma liminar da Justiça e que a renovação, feita com base em parecer técnico e jurídico, foi para não interromper os serviços. Carlinhos Cachoeira também divulgou nota hoje. Disse que são inaceitáveis as calúnias feitas a ele e que vai processar quem de direito, porque é empresário titular de comércio lícito, fomentador da economia nacional e gerador de empregos. No Rio de Janeiro, onde estão concentradas as investigações sobre o escândalo Valdomiro, a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico dos principais envolvidos no caso nos últimos 2 anos. Se o pedido for aceito pela Justiça Federal do Estado, poderão ser investigados, por exemplo, os telefonemas e a movimentação bancária de Valdomiro enquanto ele esteve na Casa Civil. Uma outra reportagem, desta vez da revista Veja, acrescentou novos ingredientes à crise, com denúncias de irregularidades no financiamento de campanhas eleitorais do PT no Rio Grande do Sul. A reportagem de capa da revista Veja foi baseada nas declarações de José Vicente Brizola, ex-presidente da Lotergues, a Loteria do Rio Grande do Sul, no governo petista de Olívio Dutra. José Vicente é filho de Leonel Brizola, mas está brigado com o pai desde que saiu do PDT para o PT. Ele disse que mandou um e-mail para Valdomiro Diniz, o ex-assessor parlamentar do governo, acusado de pedir propina ao dono de bingo Carlinhos Cachoeira. No e-mail, José Vicente se refere ao chefe da Casa Civil como Cardeal Dirceu. Demonstrando mágoa, diz que o ministro José Dirceu costuma detonar amigos e inimigos quando o escândalo bate à sua porta. Em outro trecho, afirma que, assim como Valdomiro Diniz, ele também foi pressionado a pedir dinheiro de concessionários públicos em benefício do PT. José Vicente Brizola diz que foi procurado em 2002 pelo filho da ex-ministra do governo Lula, Emília Fernandes, que na época era candidata ao Senado pelo PT. Carlos Fernandes teria pressionado José Vicente para conseguir dinheiro junto a donos de bingos e casas de jogos do Rio Grande do Sul. Este foi o objeto desse contato, do Carlinhos Fernandes e da senadora comigo, obter mais recurso além daqueles que eventualmente estavam sendo arrecadados lá pela coordenação da campanha do PT. Desde o início ficou bem claro de que não eram recursos legais. Os recursos iriam para o Caixa 2 da campanha de Emília Fernandes, do senador Paulo Paim e do então candidato ao governo, o ministro da Educação, Tarso Genro. Segundo José Vicente, uma das pessoas procuradas teria sido o empresário Jaime Sirena, que na época era o presidente da Associação Gaúcha dos Bingos. Ele nega as acusações. Não houve nenhum pedido de ajuda para a campanha. Vamos ver o que a gente pode fazer judicialmente, porque é uma inverdade, são declarações soltas. A ligação do PT gaúcho com o jogo já foi alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa em 2001. Uma das suspeitas era de que o prédio onde funcionava a sede regional do partido havia sido comprado pela ONG Clube da Cidadania com dinheiro do jogo do bicho. 41 pessoas foram indiciadas na CPI, inclusive o governador Olívio Dutra e o vice-governador Miguel Rosseto. Os dois, que são ministros hoje no governo Lula, foram inocentados. O relatório foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o deputado estadual Vieira da Cunha, na época relator da comissão, as novas denúncias reforçam as conclusões da CPI gaúcha. São fatos que têm relação estreita com aqueles que nós investigamos por ocasião da CPI da Segurança Pública. Trata-se de uma relação íntima entre membros do Partido dos Trabalhadores e contraventores. Recursos ilícitos servindo para
campanhas eleitorais petistas. Em nota oficial, o PT do Rio Grande do Sul afirma que as acusações não passam de uma onda de denuncismos contra os seus dirigentes. A nota diz que o partido vai processar criminalmente José Vicente Brizola. Na entrevista à Veja, José Vicente Brizola diz que só aceitou as pressões para arrecadar dinheiro para o Caixa 2 da campanha porque temeu ficar sem emprego no futuro, caso o PT ganhasse a eleição. Hoje ele está desempregado e é acusado pelos adversários de ter pressionado o governo petista para obter um cargo em Brasília, depois que o PT no Sul perdeu a eleição. Ele não conseguiu e sobrevive com os ganhos de uma microempresa do setor de alimentação. Não fui eu que precipitei os fatos foram precipitados lá em Brasília, né? E eu achei que perfeitamente poderia contribuir com uma gotinha a mais, né? Dentro de um episódio que tem tudo a ver com o que vem acontecendo. E não lhe duvido que amanhã nós tenhamos alguma outra denúncia de algum outro setor. A ex-ministra Emília Fernandes divulgou nota dizendo que ela, familiares e companheiros de partido vêm recebendo ameaças de José Vicente Brizola. E que nas ameaças transparece total descontrole emocional e ético numa cobrança constante de emprego no governo federal. A minha campanha foi uma campanha miserável. Se o filho da Emília ou a Emília tiver o contato nessa área de dinheiro ilícito, eu não sabia de nada e calculo que nem o ministro e governador na época, Tarcísio Genro. Eu tinha minha coordenação da campanha da mais alta qualidade, com total responsabilidade e sem nenhum tipo de relação fora da lei. Assim que as novas denúncias se tornaram públicas hoje na imprensa, o presidente Lula convocou uma reunião extraordinária com os ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. Enquanto isso, no Congresso, o presidente da Câmara, deputado João Paulo, falava em acelerar a reforma política. Foi depois de uma noite de muita chuva e trovoada em Brasília que o presidente Lula convocou a reunião. Vieram ao Palácio da Alvorada os ministros José Dirceu, da Casa Civil, Antônio Palocci, da Fazenda e Guido Mantega, do Planejamento. Eles saíram convencidos de que, com uma ação concreta, o governo poderá estancar a crise provocada pelo escândalo Valdomiro Diniz. Na reunião, surgiu a proposta de proibir os bingos e jogos eletrônicos no país. Os ministros ficaram com a tarefa de viabilizar a ideia e tranquilizar os partidos que apoiam o governo. Eu tenho a sensação que a gente está no carnaval parecendo mais São João, né? Porque é bomba todo dia. Preocupado, o presidente da Câmara decidiu apressar as discussões da reforma política e enviou aos líderes uma proposta que prevê fidelidade partidária, financiamento das campanhas políticas com dinheiro público e adoção das listas fechadas de candidatos. Um sistema em que o eleitor vota no partido e não no candidato. A forma de financiamento de campanha hoje, invariavelmente, leva a casos de corrupção. Nós precisamos fazer uma revolução no nosso sistema eleitoral. E as propostas que estão aqui na casa significam uma revolução no sistema político brasileiro. A falta de votações no Senado esvaziou o Congresso e adiou o desfecho da crise política para depois do Carnaval. Mas a oposição não desistiu de uma CPI. Na avaliação de assessores próximos do presidente Lula, será preciso provar, por meio das investigações em curso, que as acusações contra Valdomiro Diniz não envolvem outros integrantes do governo. Para o líder do PSDB no Senado, o governo deveria aceitar que o Congresso investigasse o caso. Ele defendeu o afastamento do ministro José Dirceu. A esta altura, eu que tenho pessoalmente poupado o ministro Dirceu, que não quero prejugá-lo, que sempre o tive como uma pessoa de bem, não vejo saída a não ser o afastamento dele, pelo menos até o fim das investigações. O ministro Dirceu é da extrema confiança do presidente da República, do governo, e ele, naturalmente, tem no governo um papel importante e nunca foi colocada em questão a presença do ministro Dirceu no governo do presidente Lula. O presidente Lula falou hoje pela primeira vez sobre a crise política. Num discurso em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o presidente anunciou a proibição temporária dos bingos e dos caça-níqueis e respondeu aos críticos. Muitas vezes a imprensa cobra que o presidente não se pronuncia, como se o presidente fosse delegado de polícia, fosse representante do Ministério Público. Mas eu queria dar uma informação importante para vocês. Primeiro, não haverá nenhum indício, eu não estou dizendo nem caso de denúncia, não haverá nenhum indício de denúncia que envolva práticas ilícitas ou corrupção nesse governo
que não seja investigada até o fim. Obviamente que o presidente da República tem sérias limitações, porque o presidente da República pode fazer, às vezes, a abertura de inquérito junto com a Polícia Federal e a exonerar as pessoas que estejam envolvidas. Mas eu acho que cada um de nós pode fazer a sua parte. Eu acho que a imprensa joga um papel muito importante quando levanta as dúvidas e cada vez mais agindo com seriedade. Acho que o Congresso Nacional tem toda a competência e serenidade para decidir se deve ou não fazer CPI, quantas CPI deve fazer. O que eu posso dizer para vocês é que eu sou filho de uma mulher que morreu aos 64 anos de idade, analfabeta. E ela dizia para mim: meu filho, a única coisa que você não pode perder nunca é o direito de andar de cabeça erguida e olhar o teu semelhante no olho. E isso pode ter certeza que é o grande patrimônio que eu tenho na vida. É o grande legado que eu recebi da minha mãe. Eu sou formado na cultura de que todo mundo é inocente até prova em contrário. Então as denúncias têm que ser apuradas. E eu estava falando no telefone com o ministro José Dirceu, tinha falado de manhã com o ministro Tomás Barça e determinei, governador, que seja feita hoje uma medida provisória proibindo o bingo e caça-níqueis no nosso país até que encontremos uma solução definitiva para essa situação. Nós estamos conscientes do momento auspicioso que o Brasil pode viver daqui para frente na área econômica e pode ficar certo que não haverá nenhum problema político que atrapalhe os passos que o Brasil precisa dar. Todos nós, os 176 milhões de brasileiros, estamos subordinados à possibilidade de qualquer denúncia sobre qualquer coisa. Todo mundo pode agir emocionalmente. Um presidente da República não pode agir emocionalmente. Se tiver denúncia de crime eleitoral, tem a Justiça Eleitoral e os partidos para investigar, não depende do presidente da República. E a fiscalização já começou hoje em Brasília. Antes do anúncio da medida provisória, a Polícia Federal fechou casas de bingo e recolheu máquinas caça-níqueis. Era madrugada. Clientes ainda estavam jogando quando 80 agentes da Polícia Federal fizeram uma devassa em 16 casas de bingo de Brasília. Com uma ordem da Justiça, recolheram documentos, notas fiscais, computadores. 560 máquinas caça-níqueis foram lacradas e apreendidas. A operação, batizada de Cartão Vermelho, busca provas de que os bingos são usados para sonegar impostos e para lavar dinheiro. Os bingos foram autorizados em 1993, com a Lei Zico, criada para incentivar o esporte. Parte da arrecadação iria para clubes e federações. Mas o objetivo original de incentivo ao esporte foi desvirtuado. As primeiras casas foram abertas em São Paulo em 94 e o jogo se espalhou pelo Brasil, principalmente no Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 98, a Lei Zico foi substituída pela Lei Pelé, que autorizou, além dos bingos, a exploração das máquinas caça-níqueis. O Ministério Público começou a receber denúncias de ligação dos bingos com a contravenção. A lei foi revogada e o controle dos bingos passou para a Caixa Econômica até 2001. Depois disso, o país ficou sem uma lei federal sobre as casas de jogos. Os donos de bingo conseguiram na Justiça liminares para continuar funcionando. Em muitos estados, com suporte de leis estaduais. Segundo a Associação Brasileira dos Bingos, hoje existem 1.100 casas em todo o país, que movimentam mais de 200 milhões de reais por ano. Há 3 anos, o Congresso discute regras para os bingos. O deputado do PT, Gilmar Machado, foi relator de um projeto que deixava o controle dos bingos com o governo federal. Ao defender o projeto, o deputado citou o trabalho do então presidente da Loterge, Valdomiro Diniz,
como exemplo de transparência. Valdomiro propôs a descentralização, que os estados fizessem o controle dos bingos. No ano passado, o governo criou uma comissão para estudar o assunto. Chegou a discutir a possibilidade de legalizar os bingos. Mas com as denúncias veio a ordem do presidente de editar uma medida provisória proibindo o funcionamento das casas de bingo e caça-níqueis. Segundo o ministro da Justiça, as liminares e leis estaduais deixam de valer. Claro que a circunstância geral, esse trabalho investigativo que está sendo feito pela imprensa, o estrépito e o alarido que se formaram em relação a isso, até as repercussões do mercado financeiro. Claro que isso tudo ajudou na formação da decisão do presidente, que não é uma decisão isolada. Em Campo Grande, mal souberam da notícia e os donos começaram a recolher as máquinas antes da ação da polícia. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, os clientes foram expulsos às pressas dessa casa de bingo. A única distração que os idosos têm é exatamente essa, porque na rua a gente é assaltada. Foi bom porque aí eu perco menos dinheiro. Com a medida provisória, a discussão agora vai para o Congresso. Eu acho que moraliza, porque fecha todas as casas. E se esse debate continuar, vai continuar do zero, com todas as casas fechadas. O presidente da Associação Brasileira de Bingos, Olavo Salles, disse que as casas de bingo geram cerca de 320 mil empregos e não se misturam com a contravenção. Para ele, a interrupção dessa atividade fortalecerá o jogo clandestino e as atividades associadas à criminalidade. A associação defende a aprovação de uma lei rigorosa para o setor. Daqui a pouco, uma testemunha diz como o dinheiro da Loteria do Rio teria sido desviado para o Bispo Rodrigues. O ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, é acusado de movimentar $1 milhão na Suíça. Novo Mille Fire, o carro do coração dos brasileiros. O festival que conseguimos ganhar foi o Festival Coração do Estudante, que foi promovido em Ouro Preto. Muito bem organizado pela Globo. A gente recebeu um e-mail de Japão, Estados Unidos. A Globo, ela chega em todos os cantos do Brasil, E pra gente estar levando a nossa música é muito legal. Eles valorizam a música brasileira, A Globo apoia a cultura e os artistas brasileiros. Acreditar no Brasil é a nossa vocação. O autor das denúncias contra o Bispo Rodrigues confirmou a ligação entre o deputado federal afastado ontem da Igreja Universal e Valdomiro Diniz. Jorge Luiz Dias deu novos detalhes sobre um esquema de desvio de dinheiro público no Rio de Janeiro, como mostram os repórteres André Luiz Azevedo e Marcelo Ahmed. Este é o homem que fez as denúncias que provocaram o afastamento do Bispo Rodrigues da Igreja Universal por ligações com o ex-presidente da Loterge e ex-assessor do Planalto, Valdomiro Diniz. Jorge Luiz Dias trabalha na Assembleia Legislativa do Rio. Ele conta como ajudou a desviar dinheiro da Loterge para políticos. No todo, em mais ou menos aproximadamente um ano, eu devo ter entregue uma média de R$200 mil, 150 a R$200 mil, que eu achava que era uma comissão, que na realidade era uma propina. Jorge Dias explica por que Valdomiro estaria beneficiando o Bispo Rodrigues. Na ocasião, o Bispo Rodrigues tinha indicado o Valdomiro como presidente da Loterge, Isso seria uma forma da gente contemplar as pessoas que ajudaram a gente na campanha, enfim. Segundo Jorge Luiz, o dinheiro saía da Loterge para ser usado na compra de cartazes para propaganda de rua. A verba ia para a agência de publicidade Giovanni FCB, que repassava o dinheiro para a empresa Job Niterói. A denúncia diz que a Job usava apenas parte do dinheiro da Loterge na propaganda de rua. A maior parte da verba era entregue a Jorge Luiz Dias. Os cheques seriam repassados ao intermediário e chegariam ao Bispo Rodrigues e ao deputado e pastor Valdeci de Paiva, assassinado no ano passado. A denúncia de Jorge Dias foi feita formalmente em maio do ano passado, quando Valdomiro Diniz já trabalhava como assessor do Palácio do Planalto.
Os procuradores federais do Rio e os promotores do Ministério Público Estadual receberam oficialmente cópias das denúncias. Jorge Dias também apresentou cópias de 2 cheques que teria recebido da agência Job Niterói, cada um de R$4.000. Mas a promotora que recebeu a denúncia diz que não avançou nas investigações porque o assessor da Assembleia não apareceu para depor. Eu preciso que ele compareça para me dar esses dados para eu continuar a prosseguir as investigações. A empresa Job Niterói, que teria sido usada para o desvio do dinheiro, funciona neste galpão, no subúrbio do Rio, onde há um anúncio da Loterge. Hoje, ninguém apareceu para falar com a nossa equipe. Em nota, a agência Giovanni FCB informou que a partir da denúncia, no ano passado, passou a exigir provas de que os anúncios pagos pela Loterge estavam realmente sendo feitos. Por isso, a empresa agora exige fotos de 100% das placas contratadas. A Giovanni informa ainda que a conta da Loterge foi conquistada através de licitação pública. O bispo Rodrigues foi procurado, mas não quis gravar entrevista. O advogado dele informou que o bispo se diz inocente. Este documento mostra que no ano passado, Rodrigues entrou na justiça com uma queixa-crime contra Jorge Dias por calúnia. Segundo o bispo, os fatos são falsos e tentam atingir a dignidade e o decoro dele. Hoje o governo do estado do Rio afastou a vice-presidente e mais 2 diretores da Loterge, que foram indicados pelo Partido Liberal do bispo Rodrigues. A assessoria do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, informou que quem indicou Valdomiro Diniz para a presidência da Loterge foi a cúpula do PT e não o bispo Rodrigues, como afirma Jorge Luiz Dias. O humor do mercado financeiro oscilou durante toda a sexta-feira, acompanhando o cenário político. No fim da tarde, a medida provisória que proíbe o funcionamento dos bingos ajudou na recuperação da Bovespa, que fechou em alta de 1,84%. Um coça a cabeça, o outro alisa a barba. Braços agitados, mãos ocupadas, gestos que denunciam o nervosismo dos operadores. Ordens, ora para vender, ora para comprar ações, fizeram o índice da Bolsa de Valores oscilar o dia todo. No acumulado da semana, o resultado foi queda de 5,2%. Quem negocia dólar também teve um dia tenso. A moeda americana chegou a custar R$3 durante a manhã, apesar de ter fechado praticamente no mesmo valor de ontem. O risco país, que mede a confiança do investidor estrangeiro na economia brasileira, chegou a ultrapassar os 600 pontos, mas depois caiu. Ainda assim, na semana, a alta foi de quase 11%. São 3h30 da tarde, véspera de carnaval. Em vez da folia, o empurra-empurra corre solto aqui no pregão. As atenções dessa gente do mercado financeiro, que normalmente se concentram no mundo da economia, nesta semana estiveram voltadas para o mundo da política. No centro de todo esse nervosismo estão as denúncias envolvendo o ex-assessor da Casa Civil, Valdomiro Diniz. O sorriso só voltou ao pregão no fim da tarde. Primeiro, por causa da reação do governo brasileiro às novas denúncias publicadas hoje, com o anúncio de uma medida provisória que proíbe o funcionamento dos bingos no Brasil. Outro motivo, lá fora, o investidor estrangeiro voltou a comprar títulos e ações brasileiras. Tem muito dinheiro lá fora, o custo dele investir no Brasil é muito baixo e o retorno que ele obtém aqui ainda é muito interessante, mais do que compensando o risco que ele vai incorrer por conta desse ruído político. Não há clima para carnaval. Zirguidum! Zirguidum! Esquindor, esquindor! Menas de céu. Dá um tempo, cara. Ai, meu Deus do céu. O Ministério Público de São Paulo anunciou que tem provas concretas de que o ex-prefeito Celso Pitta movimentou $1 milhão no exterior. A Justiça determinou a apreensão de documentos, inclusive na casa dele. Promotores, policiais e oficiais de justiça apreenderam documentos e computadores em 5 endereços. 2 grandes empreiteiras, uma casa de câmbio, o escritório e o apartamento do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Segundo a promotoria, a Justiça da Suíça confirmou a existência de uma conta que tem como beneficiário o ex-prefeito de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça concedeu agora há pouco uma liminar ao Ministério Público do Rio de Janeiro, determinando que o traficante Fernandinho Beiramar permaneça no presídio de Presidente Bernardes, no estado de São Paulo. A transferência para o Rio de Janeiro tinha sido determinada pela Justiça Paulista no início da semana.
Daqui a pouco, anunciada uma vacina para tratar o câncer de pulmão. Na Bahia, todos os tipos de sons se encontram no Carnaval de Rua. Parece a reforma. É sempre o mesmo que vence. Gol, o carro mais vendido do Brasil pelo 17º ano consecutivo. E para comemorar, toda a linha Gol 1.0 com 10% de entrada, a primeira prestação só em maio e o IPVA 2004 totalmente grátis. Somente neste fim de semana. Se você não foi selecionado para participar do Big Brother... E se você não trabalha nos estúdios da Globo... Essa é sua última chance. Assine agora Globo.com. Você vai assistir ao Big Brother 24 horas por dia e com direito a câmeras exclusivas. Tem câmera 360 graus para você mesmo controlar. Tem câmera até no chuveiro. E você ainda participa de chats com os Big Brothers e tem a chance de ficar na plateia no dia do paredão. Seja bem-vindo ao Big Brother Brasil. Entre e, por favor, sinta-se em casa. Carnaval, futebol e menor preço é tudo que o brasileiro gosta. Carrefolia, as melhores ofertas já estão na avenida. Alcatra contra filé, peça 6,45. Picanha bovina, peça 9,90. Skol lata, 97 centavos. Coca-Cola lata, 75 centavos. Coxa e sobrecoxa de frango congelado, 2,39. Carvão Picumã, 4 quilos, 3,90. Ofertas válidas para sábado. Vem pro Carrefolia, o menor preço sempre desfila por aqui. Carrefour, sempre o menor preço. Celebridade. Já estão permitindo a entrada de qualquer pessoa nesse lugar? O encontro de Maria Clara e Beatriz promete fortes emoções. Quem tem vocação pra outra aqui é você, sua vagabunda! Fala direito comigo! Eu falo como você merece! Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, Celebridade. Morreu hoje a atriz Ana Ariel. Ana Ariel estreou na TV Globo na década de 60. A última participação dela em novelas foi em Hipertensão, de 1987. Cientistas americanos anunciaram hoje os resultados positivos de testes com uma vacina contra o câncer de pulmão. A vacina mostrou ser capaz de impedir que a doença volte a atingir quem já teve câncer. 43 pacientes com câncer de pulmão no grupo de testes. 33 deles em estado avançado. Primeiro, os cientistas retiraram por cirurgia o tumor de cada um. Depois, fizeram uma vacina a partir de 2 agentes: as próprias células cancerígenas dos doentes e o gene que ajuda a identificar e combater estas células. O resultado foi um animador reforço do sistema de defesa do organismo. Com a vacina aplicada, as células ainda sadias ganharam poder muito maior para agir como soldados, que impedem o retorno da doença. Os pacientes vacinados ficaram em observação por mais de 3 anos. Em vários casos, os tumores não voltaram. Os cientistas alertam que ainda é cedo para dizer que esta vacina representa a cura do câncer de pulmão e reforçam que ela não terá uso para prevenção, mas sim para tratamento. O passo importante que os médicos estão dando é para evitar que pacientes operados voltem a ter tumores no futuro, o que é muito comum. E esta é uma conquista que pode trazer muitos anos de vida para mais de 1 milhão de pessoas com câncer de pulmão no mundo. Nesta sexta-feira, milhões de iranianos foram às urnas numa eleição marcada pela controvérsia. Os partidos favoráveis às reformas democráticas no Irã tinham maioria no parlamento desde a última eleição, há 4 anos. Mas agora o Conselho dos Guardiães da Revolução Islâmica vetou a participação de 2.500 candidatos desses partidos. Com isso, analistas acreditam na vitória dos conservadores, apoiados pelos ayatolás, que são contra a reaproximação do Irã com o Ocidente. Astrônomos americanos anunciaram hoje a descoberta de um corpo celeste quase do tamanho de um planeta na beira do Sistema Solar. O objeto batizado de 2004 DW tem 1.600 quilômetros de diâmetro. Plutão, o último planeta do Sistema Solar, mede 2.300 quilômetros. A órbita dele também é semelhante à de Plutão. Os astrônomos acreditam que o objeto, apelidado de planetoide, é formado por gelo e rochas. Sábado de carnaval com chuva em grande parte do Brasil. As imagens de satélite mostram muitas nuvens do sudeste ao norte do país. Uma frente fria deixa o tempo fechado em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Chove na área escura, que começa no leste paulista, passa pelo Maranhão e vai até o oeste da Amazônia. Nas áreas claras, dia ensolarado. Nas outras regiões, sol e chuva rápida. Mínima de 18 graus em Brasília e máxima de 34 em Cuiabá. A temperatura é altíssima no Carnaval de Salvador. Boa noite, Giacomo Mancini. Boa noite, William Bonner. O povo já toma conta das ruas e avenidas de Salvador nesta segunda noite de Carnaval. 2 milhões de foliões já estão brincando atrás de mais de 70 trios elétricos. 1 milhão de turistas de todas as partes do mundo vieram brincar o Carnaval nos blocos ou em volta deles. É uma mistura de ritmos, povos e raças. Alguns dos blocos mais tradicionais do Carnaval baiano, como Nana Banana, Timbalada e Acadêmicas, saem esta noite do Farol da Barra. Ontem os trios abriram o Carnaval, mas em Salvador também há espaço para as velhas marchinhas. Eles mal esperaram a chegada dos trios. A multidão de baianos e turistas invadiu as ruas com a disposição de quem vai enfrentar 6 dias de folia. Água mineral, água mineral, água Ivete Sangalo provocou sede na orla marítima. Margarete Menezes arrastou uma legião de mascarados. São 25 quilômetros de festa. Festa que também faz desfilar tambores e muita irreverência. Os timbaleiros de Carlinhos Brown se fantasiaram de árabes para dominar o Campo Grande. No camarote, o ministro Gilberto Gil e o homenageado deste ano, João Baldo Ribeiro. Um dos livros do escritor baiano é o tema do Carnaval. Viva o povo brasileiro! A grande mistura brasileira, a grande mistura universal, isso que a gente está vendo lá embaixo, isso é a Bahia. Os visitantes também se emocionam e se entregam à mistura de ritmos. A turista alemã já aprendeu a coreografia Nagô. Para quem não consegue esquecer as marchinhas dos velhos carnavais, é só procurar na avenida o Bloco das Fanfarras. Os músicos vieram do interior e se uniram aqui para matar a saudade do povo. Vaqueiro no trombone, marinheiro aposentado no saxofone. Eu estou me sentindo assim, como se estivesse naqueles bailes de antigamente, que as bandinhas tocavam e que a gente ia pulando atrás. Daqui a pouco, uma festa de família. O Carnaval de pai para filho em Pernambuco. Esse carnaval passa a folia no Champion. Carnaval da economia, vem de Economiza, aqui no Champion, seu dinheiro conta mais. A nossa madrinha garante. Preço baixo é aqui. Escolata 97 centavos. Alcatra contra filé, pedaço, quilo 6,45. Coca-Cola lata 75 centavos. Linguiça toscana peperi, quilo 3,28. Sorvete que bom 2 litros 7,95. Uva rubi, quilo 2,49 até domingo. Supermercado Champion, é preço, é perto, é campeão. Tem coisas que só o PDT faz. A Central de Ambulâncias da Prefeitura da Serra foi uma medida simples que resolveu um problema sério da saúde. O serviço é rápido e eficiente, funciona dia e noite. Milhares de vidas já foram salvas, muitas alegrias proporcionadas. A ideia do prefeito Sérgio Vidigal funciona tão bem que está servindo de modelo para o governo do estado. Tem coisas que só o PDT faz. Leia neste sábado em A Gazeta. Governo edita medida provisória proibindo o funcionamento de bingos e caça-níqueis em todo o país. Banho de mar, a fantasia em Manguinhos abre desfile de blocos nos balneários. Motoqueiros invadem reserva de Setiba para escapar do pedágio da Rodovia do Sol. Tudo sobre o Fla-Flu que decide a Taça Guanabara. Nos classificados, as melhores ofertas de negócios. A Gazeta. Neste domingo, em temperatura máxima, Arnold Schwarzenegger, um super agente secreto. Tão secreto que nem sua família sabe disso. Sem permissão para atirar. Mas sem querer, ele acabou envolvendo sua mulher numa perigosa missão.
Agora, esse casal vai viver uma inesquecível aventura. Atira! De James Cameron, True Lies, com Jamie Lee Curtis. Neste domingo, 1 da tarde, em temperatura máxima. 400 batuqueiros acompanham a regência do percussionista Naná Vasconcelos na abertura do carnaval no Recife. Beatriz Castro, boa noite. Muito boa noite, Bonner. Esse é um encontro raro, que só a diversidade do carnaval pernambucano permite. Nós estamos na Praça do Marco Zero, no bairro histórico do Recife, onde a cidade nasceu. E nesse momento a praça está lotada. As pessoas acompanham a apresentação do percussionista Naná Vasconcelos, que está regendo 11 nações de maracatus. Os batuqueiros tocam em harmonia com a Banda Sinfônica do Recife. Os tambores da cultura popular se juntam aos instrumentos da música erudita. Aqui em Pernambuco, os ritmos do carnaval são herança de pai para filho. Na família Salustiano, a arte de tocar rabeca passa de pai para filho. Seu João, 85 anos, ex-canavieiro, deu início à dinastia dos tocadores. Ensinei para meu filho, meus netos já foi aprendendo com meu filho, comigo também. E aí vão continuando na felicidade, né? São 3 gerações seguindo a tradição. Se for filho meu, tem que tocar, tem que dançar e tem que saber a poesia um pouco. Quanto que existir um salustiano na terra, vai existir a cultura popular. No morro, a céu aberto, a aula é de maracatu. Mestre Afonso ensina o batuque aos filhos e aos jovens da comunidade. Tem sido assim desde os tempos da escravidão. O conhecimento é repassado através das diferentes gerações. Por isso, o som que veio das senzalas pode ser ouvido quando chega o carnaval. Aos 7 anos, Henrique já é veterano. Toca desde os 2, consciente de um desafio. Quando meu pai morrer, quem vai tomar conta do maracatu sou eu. Coral afinado, orquestra de frevo. São os parentes de Edgar Moraes, um dos maiores compositores pernambucanos. Filhos, netos, sobrinhas, primos e até quem está para chegar. É hereditário, está no sangue. Na família Madureira, mais de 100 parentes cantam, dançam, tocam. A maior especialidade é o frevo. Eles avisam, a paixão é contagiante e não acaba nunca. Tá difícil acabar. Já inventaram 1000 vacinas, remédios, inseticidas, mas não tem jeito. Cada um que nasce, parece que já nasce com um instrumento na mão, uma sombrinha e um sapato no pé, fazendo a ponta do pé e calcanhar. Para muitos, o carnaval de hoje parece uma calamidade pública disputada pelas celebridades que se despem para aparecer na TV. O carnaval deixou de ser vivido para ser olhado. Há uma verdade nisso. Mas há no carnaval também o nosso destino. Os brasileiros podem não ter muita consciência social, mas têm um inconsciente à flor da pele. Nós temos uma loucura livre, solta, que não existe nos países sérios, que pagam um preço alto pela racionalidade. Eles têm uma felicidade careta, triste. Carnaval é liberdade volúpia e há uma grande pureza nessa explosão de carne nua, como se quiséssemos voltar para uma tribo de índios ou de mulatos. O carnaval mostra que temos o desejo de sonhar um outro país, sem autoritarismos, sem a tragédia da pobreza. Queremos uma sociedade justa, mas dançante. Esse grande culto ao prazer nos salvará um dia nesse mundo que vai cada vez mais para a repressão e paranoia. Nosso futuro tem de ser um belo carnaval organizado e justo. O Globo Repórter de hoje mostra a vida dos profissionais que não podem parar, nem no carnaval. Nas próximas noites, enquanto milhões de pessoas se divertem, muita gente estará de plantão. O piloto que patrulha de helicóptero a maior cidade do país. Vigias do cemitério, o que eles veem depois que as portas se fecham. Caçadores de morcegos. Em nome da ciência, eles desafiam a escuridão da floresta. O drama da mulher que, por causa do horário de trabalho, só consegue ver a filha aos domingos. Trabalhadores de aço. Eles passam a noite operando as máquinas gigantes da siderúrgica. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o Sambódromo de São Paulo. 8 escolas se apresentam daqui a pouco.
Interrompemos nossa transmissão para informar que no Verão Fácil Bradesco você faz tudo pela maior rede de autoatendimento do Brasil, pela internet, pelo fone fácil ou usando seus cartões Bradesco. Continue agora com nossa programação normal. Verão Fácil Bradesco. Você não precisa interromper suas férias para ir ao banco. Começa a promoção Agarre Essa do Jornal Notícia Agora. Junte 30 selos que saem todos os dias na capa do Notícia Agora e troque por uma linda bola de futebol, um incrível agarradinho e uma caixa com a história, os hinos e os títulos do seu time. A regra é clara. Junte os 30 selos e escolha a bola do time que você quer ganhar. Promoção Agarre Essa. Todo mundo vai querer. Notícia Agora. Chegou a hora de curtir. Todo mundo só fala em carnaval. E o Extra Bom tem ofertas incríveis pra você aproveitar. Cerveja Skol Lata 99 centavos. Refrigerante Uai 2 litros 1,9. Batata inglesa 65 centavos. Energético Online 2,99. Arroz CP tradicional 5 quilos 7,88. Salsicha Resende 1,99. Alcatre contra filé gordo 6,95. Carnaval 2004 do Extra Bom. Qualidade, economia e muitas ofertas pra você pular de alegria. Extra Bom, orgulho de ser da terra. Quando a água das chuvas causa inundações, surge o perigo de doenças como a hepatite e a leptospirose. A leptospirose é causada pela urina de ratos misturada à água. Evite contato com a água das enchentes. Não deixe seu filho brincar nas ruas inundadas. E atenção para os sintomas da leptospirose: febre, dor muscular, fraqueza, dor de cabeça. Em caso de infecção, procure socorro médico. Saúde, a gente vê por aqui. Carnaval Globeleza, oferecimento Kaiser Novo Sabor, a cerveja feita por você. Oito escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo desfilam agora à noite. A repórter Graziela Azevedo está no Sambódromo. Boa noite, Graziela. Boa noite. Carros alegóricos apostos, Sambódromo já com iluminação especial, à espera dos 27 mil espectadores e dos cerca de 30 mil sambistas que vão desfilar esta noite. Noite de carnaval com novidade. Pela primeira vez, o tema dos desfiles será um só. Todas as escolas vão cantar os 450 anos de São Paulo. Cada enredo vai trazer um pedacinho da história, personagens e características da cidade. Essa festa paulistana será aberta pelo Afoxé e o Minibu, que já está por aqui, e pela garoa, que já começa a cair. Bonner. Graziela Azevedo volta logo mais, porque a Rede Globo transmite o desfile das escolas de São Paulo depois do Globo Repórter. E por causa da transmissão, hoje não haverá Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e um ótimo carnaval.